minha inteira responsabilidade. Vamos lá ao Think Tank desta semana. Mas antes de ir ao programa em si, ou seja, ao menu que temos para si, quero lembrar-lhe que este canal, isto só me responsabiliza a mim, não ao Jorge nem ao Joaquim, tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você tem descontos para o site utilizar o cupom Camilo. O que é que temos para si esta semana? Duas coisas. Os 15 minutos finais vão ficar dedicados à análise do capital. É uma expressão muito utilizada em Portugal, sobretudo pelas forças de esquerda e extrema-esquerda, mas rigorosamente ninguém, com algumas exceções, sabe o que é capital. E é isso que nós vamos analisar nos 15 minutos finais do programa. Para a agenda, temos o novo protetorado. E como eu não sei muito bem a que é que se refere o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, ou melhor, eu sei, mas você não sabe, vou pedir ao Joaquim Aguiar para explicar o que é que queremos dizer com a ideia de novo protetorado. Joaquim. Bom, convém esclarecer que a proposta do termo é do Jorge Marão, porque eu não o chamo protetorado. Vamos ver o que é que está em jogo nesta escolha das palavras. Nós vamos ter uma crise de dívida acumulada em toda a Europa. Não é a primeira vez que há países da União Europeia que têm problemas de endividamento, só que desta vez as razões que provocam o endividamento são diferentes das do passado, mas são comuns a todos os Estados-membros. E, portanto, é essa comunidade do problema que vai gerar uma comunidade da resolução. E essa comunidade da resolução significa que vamos voltar a ter critérios de rigor orçamental, mas agora com mais força do que havia no tempo do Tratado de Maastricht, porque agora vai ser uma decisão conjunta, não apenas uma assinatura, uma decisão conjunta para se resolver um problema comum. E essa decisão conjunta está a ser encaminhada para uma fórmula muito simples, mas muito difícil de executar. A fórmula muito simples é um teto na dívida, mas com uma obrigação que é fazer convergir a dívida para o nível ideal de 60% do produto interno. Joaquim, posso interrompê-lo já? Porque os espectadores mais atentos podem ficar baralhados, porque o que se leu nas últimas 2 semanas é que Bruxelas vai continuar a relaxar as regras orçamentais de dívida para este ano, tal como já fez no ano passado, e só no próximo ano é que vai voltar aos critérios que estão fixados no Six-Pack. As pessoas podem ficar a pensar, mas espera aí, como é que nós temos estas notícias depois do Joaquim estar a fazer aquela análise? Não, eu já estou a falar para as consequências e não para os intervalos. Essa tolerância que está anunciada até 2022, essa tolerância é apenas um intervalo. A seguir, ficaremos na outra margem que se segue à atual descontinuidade e voltaremos a ter regras a cumprir. Ora, o que importa é saber que já há na União Europeia quem esteja a trabalhar nessas novas regras e já anunciaram qual é que vai ser o critério. É sobre isso que vale a pena nós pensarmos, porque é isso que vai definir a diferença entre uma comunidade e um protetorado. Por comunidade, entenda-se, todos se comprometem a atingir um objetivo. Por protetorado, deve-se entender, alguns decidem e os outros obedecem. São coisas diferentes. Nós ainda estamos a tempo de trabalhar uma comunidade, trabalhando justamente esse novo critério que será definido como um
teto na dívida, da dívida pública, ou se quisermos, dos déficits orçamentais, que permita fazer uma trajetória de convergência para um nível de dívida que seja 60% do produto interno. Quantos anos é que demora a fazer isso é outra questão. Mas o que interessa é qual é a disciplina. E a disciplina passa a ser o teto na dívida, isto é, travar a viciação da dívida através de um limite ao que pode ser a satisfação do vício em cada ano, de modo a que, ao fim de um determinado período, esteja curado do vício. Ora, porquê é que isto é muito importante? Porque nas situações anteriores de ser necessária uma intervenção externa que acompanha a oferta de um crédito de emergência, agora a questão que se põe é outra, é como não se afastar da nova regra que vai ser estabelecida. Portanto, não é depois da crise como é que se pede um auxílio, é como é que não tem de ficar na posição de pedir um auxílio. Portanto, não é ser sujeito a uma pressão, é evitar ficar na situação em que vai haver uma pressão. Por isso é que esta convergência com os 60% do produto interno no volume da dívida é gradual, isto é ano a ano que se vai aproximando desse valor. Jorge, Joaquim, deixe-me só pedir, antes do Joaquim prosseguir, deixe-me só pedir aqui a opinião do Jorge. Jorge, queres explicar tu o teu entendimento de protetorado e já agora confirmar ou então discordares deste time frame que o Joaquim está a colocar? Vamos lá ver, a expressão novo protetorado que eu propus que nós debatêssemos resultou de uma reflexão que fui fazendo ao longo do tempo e lembrei-me da expressão que penso que era o ministro Paulo Portas que utilizou, que era Portugal tinha que se livrar do protetorado da Europa, que era o programa que nos era imposto pela Troika. Mas se nós analisarmos do ponto de vista substancial, e é isso que me interessa mais, e menos do ponto de vista formal, a margem de manobra política, orçamental do Estado português vai estar muito limitada por duas ordens de razão. Uma delas tem a ver com a dívida que eu tinha há pouco referia, acumulada, e por outro, pelo próprio crescimento económico que tem sido muito débil. E, a agregar a tudo isto, temos que analisar que a nossa vida coletiva não vai ser perturbada porque nós vamos obter fundos europeus significativos para ultrapassarmos a pandemia. E a questão que se põe é como é que nós vamos fazer o uso desses fundos e a devolução desses fundos na parte que os temos que pagar. E, portanto, quando eu digo que nós vamos estar sob o novo protetorado, quero dizer que se não tivermos a proteção quer do BCE, quer dos fundos europeus, nós, na prática, temos a nossa soberania, se quisermos, económica, reduzida, muito baixa. E, portanto, um conjunto de diretivas que a Europa vai ser obrigada a lançar a todos os países, eu diria que a Europa se vai dividir entre os países que, mesmo com esta crise pandémica, as suas dívidas públicas disparam, mas são sustentáveis do ponto de vista do mercado,
e, portanto, diria que permitem alguma margem de, de manobra nos diferentes governos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso concreto da Alemanha, vai ter essa possibilidade. Os países que saírem desta crise pandémica com uma dívida acumulada superior, que é o caso de Portugal, Espanha, da Grécia, portanto, todos esses países, vão ter que encontrar um novo regime orçamental. E esse novo regime orçamental que o Joaquim se refere, na prática, é uma proteção que nos vai ter que ser dada. E, portanto, quando eu digo novo protetorado, é uma espécie de uma intervenção oculta externa, que não é visível porque não é, se calhar, apontada especificamente a um país, mas é apontada a diferentes países com diferentes matizes, ou seja, com algumas variáveis. Mas, em termos substanciais, o que nos pode acontecer é exatamente o que não estava a acontecer no passado, é vamos ter que cumprir um conjunto de novas regras das quais não as conhecemos. E, paralelamente, é bom relembrar que Portugal teve, durante a sua democracia, uma ajuda significativa da Europa para hoje estarmos onde estamos. A pergunta é, mas para nós sairmos de onde estamos, também vamos ter a ajuda dessa Europa. E essa ajuda será feita sem contrapartidas imediatas? Não, essa ajuda terá que ser feita com contrapartidas. E, portanto, eu chamaria essas novas contrapartidas a existência de um novo protetorado que vai ter uma expressão, se quisermos, política e jurídica, se calhar muito distinta. Não é uma intervenção, se quisermos, tão drástica, mas é um conjunto de medidas sobre as quais nós não vamos ter possibilidade de escapar. Aliás, a atribuição dos próprios fundos, que foi o que levou ao acordo a nível europeu, é uma atribuição que é muito clara. É para onde nós temos que ir. O que é que nós vamos fazer aos fundos? Tem que ser no programa da resiliência, tem que ser no programa ambiental, tem que ser no programa digital. Qualquer que seja, e essa é outra característica, obviamente que temos a possibilidade de apresentar programas distintos, cada país tem essa possibilidade, mas qualquer que seja a situação de partida do país. E, portanto, é nesse sentido que eu chamaria um novo protetorado. Eu estou realmente espantado com a vossa confiança de que nós vamos ter que obedecer a certos critérios. E por uma razão. É porque nos últimos anos, e mesmo na conjuntura que nós estamos a viver neste momento, se há coisa que nós percebemos de Bruxelas, e mesmo do BCE, é que está tudo bem. Ou seja, ninguém chama a atenção de Portugal para o risco de dívida, ninguém chama a atenção de Portugal para o facto de não ter feito qualquer reforma estrutural nas finanças públicas, e ninguém chama a atenção de Portugal para aquelas reformas que permitiriam à economia crescer 3% e talvez até 4%, em vez de 1,5%, que nós estamos a registrar neste momento. Ninguém está a fazer isto. E o que me leva à pergunta seguinte: porquê é que vocês acreditam que a partir de 2022 eles vão apertar o garrote e vão dizer vocês têm que fazer isto, isto e isto, e que isso vai ser pior ainda do que aconteceu durante a Troika, como sugeriu há bocado o Joaquim? O que é que vos leva a serem tão otimistas em relação a isso? Deixe-me tentar responder, porque há pouco o Joaquim referiu a ideia de que não estava preocupado com o hoje, estava preocupado com as consequências. Os economistas, quando analisam os ciclos económicos, têm dois níveis de preocupação. Uma é o que é que se faz num ciclo económico, numa recessão a curto prazo, e depois outra análise é qual é o nosso comportamento económico no médio e longo prazo. No curto prazo, que é o que interessa muito à política e ao cotidiano dos jornais e dos mídias, parece que a intervenção dos governos é feita no sentido de alterar o comportamento, quer das famílias, quer das empresas,
para que a economia retome aos níveis que estava antes dessa crise. Mas isso é uma medida de muito curto prazo. Eu diria que é uma medida que tem que ser feita inexoravelmente. Porquê? Porque quando os agentes, no caso dos, não há investimento, não há consumo, não há produção, alguém tem que fazer alguma coisa para que a economia volte à sua normalidade anterior. E, portanto, o que nós estamos a discutir hoje e o que está nos mídias, os mídias não estão a olhar para o problema a longo prazo, estão a olhar para o problema do ciclo orçamental, porque o ciclo orçamental é o ciclo de debate político. É o que é, qual é o orçamento que nós vamos aprovar. O que nós estamos a falar é uma coisa diferente. O que nós estamos a querer, no fundo, trazer para cima da mesa para o debate público, cuidado, porque a seguir a estas medidas que parece que Portugal não tem um problema gravíssimo. E esse problema não pode ser ocultado nem pode ser omitido. E é sobre as soluções para a resolução desse problema de longo prazo que nós estamos a chamar a atenção, e obviamente o nome que eu dei foi protetorado, porque nesse longo prazo alguém vai nos dizer o que é que aceita. A Europa neste momento está a braços com uma necessidade objetiva de restabelecer a normalidade económica em toda a Europa e, portanto, vai relaxar todas as medidas até que a economia comece outra vez a entrar para os ritmos normais. Ora, a longo prazo, isso já não é verdade. Joaquim, voltando a si, os sinais que Bruxelas vai dando e o BCE também é que está tudo bem. Porquê é que vou mudar de um momento para o outro? Camilo, nós continuaremos a ter os mesmos sinais exteriores de que está tudo bem, porque vocês vão ter os comportamentos adequados para confirmar que está tudo bem. Ou seja, um protetorado não se impõe pela força. Um protetorado resulta da necessidade. Ora, nós tivemos uma necessidade em 2011 e, nessa altura, resistimos às indicações externas, dizendo não era preciso ter estas medidas de austeridade se houvesse dívida comum na Europa e se houvesse transferências entre as zonas ricas e as zonas pobres da Europa. Este era o debate em 2011, que terminou em 2015, quando a Troika se foi embora e nós fizemos as reversões, ou seja, deitamos fora tudo aquilo que tínhamos feito antes. Agora estamos numa situação que é radicalmente distinta. Agora já há dívida comum europeia, há transferências, porque o plano de recuperação e resiliência não é outra coisa que não seja uma transferência de zonas ricas para zonas pobres. Ora, agora que temos aquilo que os críticos de 2011 diziam que era a solução, não vão poder dizer isso outra vez, porque agora já está em prática isso mesmo. Mas daqui decorrem outras consequências. É que não se pode protestar perante as novas indicações que aparecerem. Joaquim, mas ele já tem uma desculpa, ele já tem uma desculpa à mão de semear. É assim, o que mudou não fomos nós, foram as condições externas. Foi exatamente a mesma desculpa que deram na altura quando José Sócrates se viu confrontado com uma crise de dimensões que depois nós conhecemos o resultado. Camilo, vamos lá ser objetivos. O que se utilizou em 2011 foi um pretexto para não identificar os culpados por essa crise. E agora vai ser a mesma coisa, Joaquim? Ora, não é isso, não é que não pode ter duas vezes a mesma resposta. Porque agora o problema que é comum à Europa vai obrigar a ter soluções comuns a todos os Estados-membros.
E agora não vai poder haver a invocação da tal regra da emissão de dívida comum, até porque, em termos práticos, já existe, e o próprio Banco Central Europeu o que faz é transferências quando compra as dívidas dos Estados-membros em pior situação. Portanto, nós agora não vamos ter desculpa para dizer que estamos a ser pressionados pelo exterior. Nós agora vamos interiorizar o exterior, isto é, nós vamos dar razão às regras que nos são impostas. E vamos dar razão porque não podemos protestar contra elas. Na prática, isto significa que, para corrigir um vício, corta-se a despesa. Porque se tem dívida muito acima dos 60% do PIB, e é evidente que Portugal vai ficar com uma dívida muito acima desse limite, então, em termos de futuro, o que significa é vai cortar na despesa até corrigir esse excesso de dívida. Não é nada diferente daquilo que aconteceu no tempo de Salazar e com a dívida que a Primeira República tinha contraído. Portanto, nós voltamos exatamente à mesma situação. E, agora, ponto importante, em 2011 resistiu-se às indicações do exterior. Agora, em 2021 e 2022, o melhor que temos a fazer é assumir como nossas as orientações que vêm do exterior. Porque nós agora fazemos parte desse exterior. Todos vão ter que responder a um problema comum. Uns com mais sacrifício, outros com menos. Quem é que tem mais sacrifícios? Quem tiver mais dívida. Porquê? Porque vai ter que cortar a despesa até corrigir a dívida. Nesse sentido, o maior ataque que se podia fazer aos defensores do excesso de despesa e excesso de déficit orçamental é justamente a crítica, a crise que foi criada por um incidente sanitário. As consequências vão ser de uma tal ordem de grandeza que, para corrigir essas consequências, para voltarmos a uma normalidade nas economias, vai ser preciso impor cortes drásticos na despesa pública. Ainda mais grave é, por efeito da evolução demográfica, toda a Europa, mas em especial os países do Sul, vão ter uma demografia negativa para as questões da despesa pública. Por efeito demográfico, por efeito do envelhecimento, seria necessário ter mais despesa pública. Como não vamos poder ter mais despesa pública, vai ser preciso cortar naquilo onde se pode cortar e não é nas despesas com o envelhecimento, porque aí não vai ser possível cortar, vão continuar a subir. Como as despesas na saúde que estão associadas ao envelhecimento da população. Isto significa que vamos sair da crise atual para um quadro, um enquadramento económico radicalmente distinto daquilo que foi o do passado. Não vale a pena fazer previsões de que se volta à normalidade de 2019. Isso nunca mais será possível. É preciso definirmos o que é a normalidade em 22, em 23, em 24 e por aí fora. Porque não é comparável com o que existia antes. Mas os erros que se cometeram antes, se não forem devidamente identificados e corrigidos, ao reaparecerem no futuro,
geram desvios e desequilíbrios muito mais acentuados do que criaram no passado. Joaquim, deixa-me voltar ao Jorge. Jorge, antes de passar a ti, quero recordar, porque me esqueci de dizer isto no início do programa, que o programa tem ajuda à produção também do grupo Sendizel e Data, que fazem software de gestão de empresas. Jorge, se não se identificar os problemas que causaram a crise de 2010, 2011, diz o Joaquim e dizes tu há muito tempo, nós estamos condenados a repetir isto. O problema é que nós tivemos 5 anos para reconhecer e não o reconhecemos. Pelo contrário, por exemplo, vamos a um exemplo concreto. Eu ontem ouvi o Ministro das Finanças muito exultante porque a Europa chegou a acordo para criar um imposto digital sobre os grandes players digitais e por aí adiante. E depois ainda ficou ainda mais entusiasmado porque a Europa pôs-se de acordo em tributar aquilo que são as vendas que os operadores económicos já fazem pela internet, pelas plataformas digitais. Ou seja, mais 2 impostos. Esta gente vive para isto. Vive apenas para isto. Eu em 5 anos não vi ninguém identificar um problema da despesa. Pelo contrário. Tu viste foi aumento de despesa corrente, ainda por mais despesa corrente, que é uma coisa que não se pode reverter depois de um dia para o outro. Bom, como é que neste enquadramento tu achas que é possível nós termos o reconhecimento dos disparates que nós fizemos no passado? Até agora não os vi. Camilo, isso leva à seguinte conclusão. O problema europeu, é distinto do problema português, ou o problema português é idêntico ao problema europeu. E quando nós analisamos a Europa como um todo, nós verificamos 2 ou 3 coisas. A primeira é, nós temos uma demografia contrária ao crescimento económico, temos uma falta, se quisermos, de integração num conjunto de instituições europeias que impedem a formulação de políticas públicas europeias que possam tornar a Europa mais forte no mundo, e temos um crescimento económico que fica atrás, do ponto de vista europeu, em geral, atrás da China, dos países asiáticos e dos Estados Unidos. Portanto, a Europa como um todo tem que fazer uma reflexão depois desta crise, como é que vai querer sair da crise. E, portanto, quando eu digo que estamos em presença do novo protetorado, eu quero dizer que, em termos práticos, qualquer que seja o governo que tome posse, a sua margem de manobra vai ser muito restritiva. E, portanto, nós temos eu diria, há 2 caminhos. Há o caminho contínuo da tributação sucessiva do rendimento gerado na economia, ou há o caminho da a melhor distribuição de recursos, ou seja, uma melhor despesa e uma menor despesa do próprio Estado. Ora, é nesse confronto que a política se vai dar. E temos que juntar a isto um outro problema que também não é um problema menor. Olhando para o tema da vacinação, que foi a vacinação do ponto de vista da Europa como um todo, tem sido um problema, demonstrou a formulação que não funcionou como se esperava, significa que os países podem entrar naquilo que eu chamaria o nacionalismo sanitário, o nacionalismo territorial, voltar à segurança do território, porque a instituição europeia não funcionou bem. E, portanto, eu quando quero introduzir aqui o tema novo protetorado, quero dizer o seguinte, quero dizer que a crise é de tal forma transversal que o abalo que nós vamos sofrer, e ainda nós temos características muito específicas, designadamente, por exemplo, a dependência do turismo, que nos vai levar a outro tipo de problema na economia. Portanto, qualquer que seja o governo, e é importante perceber o seguinte, quando o Joaquim, se nós recordarmos quando foi quando a Troika chegou a Portugal, havia a ideia que se poderiam baixar impostos. E nós tivemos um enorme, brutal aumento de impostos. Foi a maneira que não se conseguiu cortar na despesa. Não conseguiste cortar a despesa. O problema é esse. Porquê? Porque nós tínhamos uma despesa, como se chama, estrutural, quase
totalmente rígida, que eram os salários, são as pensões, portanto, é o tema relacionado com o contrato. É a despesa corrente, Jorge, é que para as pessoas perceberem. A despesa corrente é aquela que se repete todos os meses, com salários, por exemplo, e com prestações sociais. Onde é que eu quero chegar, Camilo? Eu julgo que o governo atual já reflete esse problema, porque faz cativações, na prática diz uma coisa e faz outra, portanto sabe que não consegue tributar, e agora está a orientar o debate europeu para o imposto europeu na lógica de nós recebermos umas migalhas, Claro. uma transferência de recursos. Ora, é nesse sentido que nós somos um protetorado, eu diria que é um protetorado ainda mais grave. Nós tornamos um país que vive do assistencialismo europeu. Ou seja, se não é a assistência social europeia e monetária, nós seríamos um país que estava numa situação dramática. Mas olha, era aí que eu queria chegar, Jorge, era aí que eu queria chegar. Quando eu há um bocado vos perguntava porque é que vocês estão tão confiantes que isto vai mudar? A questão é muito simples. O que nós estamos a assistir neste momento é um assistencialismo europeu a Portugal. Reparem, Claro. Eles sabem que nós somos miseráveis. Não temos mão na despesa pública, não temos mão na dívida pública, não temos mão na demografia, não temos mão nas reformas estruturais. Portanto, já sabem que nós vamos ficar aqui a marinar, não é? A crescer pouco e vamos afastar cada vez mais da Europa, mas estão dispostos a dar-nos umas migalhas que é para não terem chatices à porta da Europa. E é nesse sentido que eu digo que este assistencialismo europeu torna-nos um protetorado oculto. Nós não fazemos, ou seja, os países que vivem da ajuda externa têm exatamente o mesmo tipo de problema. Olha, tens aqui uma boa pergunta. O José Manuel Gomes diz assim: como é que um governo com apoio do PCP e Bloco de Esquerda vai reduzir a despesa pública? Que é aquilo que vocês estão a dizer que vai acontecer com as novas regras europeias. Camilo, o mais paradoxal em relação a esse espectador é que os partidos que se opunham à Europa e que estavam contra as medidas do euro só existem porque o euro existe. Porque se o euro deixasse de existir, esses partidos, rapidamente o discurso deles se esboroava, porque a nossa despesa iria cair para níveis tão baixos que estavam relacionados com a nossa capacidade, não de endividar posterior, mas com a nossa capacidade de tributar a economia. Portanto, a existência desses partidos é resultante do próprio BCE, que ele próprio cria situações de solução, obviamente, com o objetivo de criar, se quisermos, uma paz social europeia e um certo... Jorge, eu percebo isso, mas é só para dizer que o José Manuel Gomes tem razão, porque eu não acredito que, se for preciso cortar a despesa, alguma vez o PCP e o Bloco de Esquerda vão abandonar o PS sozinho, e nessa altura tens eleições. E depois que venha uma outra solução qualquer que não passa por ele. Eu aconselho as pessoas a ler uma entrevista que o dirigente do PS fez, Sérgio Sousa Pinto, em que ele explica de uma forma que, aliás, o Joaquim aqui no Think Tank tem insistido, é que ninguém consegue lutar contra a realidade. E, portanto, todas as pessoas... Jorge, tudo isso é verdade. O problema é que o Sérgio Sousa Pinto é o único tipo de cabeça à frente do PS neste momento. Agora, repara, o que tu disseste agora, que foi, isto bate sempre na realidade. É verdade. Mas o problema é que estes partidos que tu estás a falar, o Bloco de Esquerda e o PCP, nunca assumem a realidade. Quando toca a haver chatice, eles piram-se todos e depois é a direita que fica com a responsabilidade. Não, Camilo, eu discordo de ti. Eu acho que quem tem que perceber a realidade são os eleitores, não são os partidos. Jorge, mas os eleitores não percebem. E quando chega a esta situação, tens eleições, muda-se de cor política e são os outros que vão assumir os acordos com a Troika. Camilo, mas os partidos manipulam a realidade para manter o poder. Manipulam aquilo que é informado sobre a realidade para manter o poder. O relevante, e por isso a comunicação social é decisiva em democracia, é denunciar aquilo que os partidos estão a fazer. Os partidos estão a fazer é esconder essa realidade. Mas quando eu digo os partidos, a própria Europa, como instituição, está a esconder uma realidade.
que é a realidade de transferência de recursos que vai ter que ser feita sob pena de nós termos uma divisão europeia. Mas agora deixa-me lá ouvir o que é que o Joaquim tem a dizer sobre isto. Só Joaquim, essa observação que o José Manuel Gomes fez, como é que um partido como o PCP e o Bloco de Esquerda vão apoiar um dia a redução de despesa quando for preciso fazer? Camilo, como é que um partido como o PCP foi apoiar a eleição de Mário Soares para Presidente da República? Foi porque teve de ser. Ora, o mesmo partido... Não é a mesma coisa, Joaquim. Não é a mesma Camilo, coisa. Dizer às pessoas que vão ficar com um corte de 10% no salário ou que vão ter as suas pensões cortadas em 10%, não é a mesma coisa que dizer, olha, vamos apoiar o Mário Soares. Não é a mesma coisa. Camilo, vamos ser objetivos. Se Portugal fosse um exemplo de equilíbrios sustentáveis, não era preciso estar a fazer programas deste tipo. Ora, é justamente porque os equilíbrios não são sustentáveis que nós temos de explicar o que é que provocou esses equilíbrios e essa insustentabilidade. Porque se o equilíbrio provoca insustentabilidade, não é equilíbrio. Portanto, é o tal problema do protetorado. Não é protetorado quando uma província se entrega voluntariamente ao domínio externo. Isto é uma integração num outro espaço maior. Ora, a Europa não é para Portugal um protetorado. Portugal pertence à Europa e terá de responder aos problemas europeus que também são os seus. Dentro da Europa, Portugal é dos pior posicionados, certamente, mas também na relação com a Europa é o exterior que nos dá a verdadeira imagem de nós próprios, que não é aquela que nós gostaríamos de projetar, mas é aquela que os outros mostram quando nos observam. E, portanto, quando, em termos europeus, se vier a ficar definido como regra essencial de equilíbrio orçamental o controle da despesa em função do volume de dívida que se acumulou, não é com aumento de impostos que se resolve essa questão, porque o aumento de impostos serve para corrigir um déficit orçamental. Ora, o critério no futuro não vai ser o déficit orçamental. O critério no futuro vai ser o nível da despesa. E quando for o nível da despesa, se for preciso cortar 10% nos salários ou 10% nas pensões, é isso que terá de acontecer por responsabilidade dos decisores políticos internos. E é isso exatamente o que já está a acontecer com os orçamentos que têm cativações. Inscreve-se a verba no orçamento, mas depois não há despesa correspondente. É o critério da despesa, não é o critério do déficit orçamental. Claro que depois diz-se, não, como não houve despesa, o déficit orçamental melhorou. Exatamente, quando não houver despesa, também a dívida melhora. Quando este for o critério, então todos os debates, debates partidários de alternativas ideológicas ficam reduzidos a um mero problema de aritmética. Joaquim, posso-lhe pedir para responder a este comentário deste espectador? O Joaquim e o Jorge, porque isto aqui é uma questão corrente em Portugal. O Elcio Ferreira diz assim, então a questão que se põe neste programa é como tirar, não como resolver o nosso problema. Vocês importam-se responder, porque eu confesso que já respondi tantas vezes a pessoas assim que já perdi a... Tirar como? O que foi a questão? Tirar o quê? A questão é, a questão que se põe neste programa é como tirar, não como resolver o nosso problema. Não, é que Camilo, o nosso problema é termos um excesso de dívida. Portanto, aquilo que temos de tirar é esse excesso de dívida. Percebeu, Elcio Ferreira? Percebeu? Eu acho que não há explicação mais clara que a do Joaquim.
Mas se para corrigir o excesso de dívida tiver que se reduzir a despesa, a questão política é escolhe-se cortar onde. Essa é que é a questão. Vamos lá ver, essa observação desse espectador é boa pelo seguinte, porque demonstra uma parte do problema que nós temos na sociedade, que é a realidade que está escondida. Ninguém está a tirar nada. Nós estamos a reequilibrar uma coisa que está errada de partida, porque o desequilíbrio resulta de nós estarmos constantemente a endividar as gerações futuras. Ou seja, Elcio, o que o Jorge está a dizer é que nós não temos esse rendimento, percebe? Estamos a viver acima, porquê? Porque estamos a pedir dinheiro emprestado. Mas as pessoas percebem isto se nós tivermos uma dívida com o banco e o banco propôs-nos um calendário de pagamento dessa dívida. Se essa família estiver sempre a ultrapassar a despesa que tinha relativamente ao seu rendimento, então a única forma é ir negociar com o banco a alteração do calendário. O que nós estamos a dizer é, se ninguém quiser alterar esse calendário, o banco não vai tirar rendimento, vai dizer à pessoa, olha, não podes gastar aquilo que tu gastavas, tens que gastar comigo a pagar, o rendimento é o mesmo. O que nós estamos a dizer às pessoas, cuidado, é que o rendimento vai ser o mesmo. O que tiramos é um benefício que uns estão a receber e outros estão a pagar. A pergunta é, mas são os portugueses que estão a pagar o benefício dos outros? Não, são os credores. As pessoas, enquanto não perceberem que quem está a pagar os benefícios do nosso Estado Social não são os próprios portugueses, na totalidade, mas são uma emissão monetária e os credores, então nós entramos no círculo vicioso. E por isso, o Joaquim, sem querer, acabou de dizer que é bom haver crise, continuamos com o programa. O Joaquim disse, bom, enquanto houver crise, há programa. É verdade. Então, eu pensei assim, bom, o Camilo vai ter atividade, pelo menos durante alguns tempos. É verdade, ainda vou ter netos e vamos estar aqui a fazer este programa. Não, mas a coisa boa seria que o programa acabasse porque o problema estava resolvido. Nessa altura tínhamos que indicar a outra coisa qualquer. Sim. Bom, meus senhores, nós estamos acima quase dos 3/4, aliás, já passámos, não, estamos 3/4 do programa. Eu acho que valia a pena nós introduzirmos a questão do capital. Uma das preocupações que eu tenho como cidadão é a literacia financeira. E eu acho que a maior parte dos portugueses vota mal e toma más decisões precisamente porque não tem literacia financeira. Ora, um dos problemas correntes que nós encontramos é as pessoas confundirem a noção de capital. Por exemplo, temos um partido cujo líder, cada vez que fala das empresas portuguesas, diz o grande capital, entre aspas. O grande capital é a expressão que está sistematicamente na boca de qualquer comunista. E mesmo de uma boa parte do Partido Socialista, que é para não falar do Bloco de Esquerda. Ora bem, como nós não temos capital, e de facto não temos, eu propus ao Jorge e ao Joaquim que neste programa, nestes 15 minutos de literacia financeira, nós analisamos o conceito de capital. Joaquim, quer começar? Quero começar, mas é exatamente a continuação do que estávamos a tratar atrás. É verdade. Porque a dívida é o resultado de não haver capital. E, portanto, como em tempos alguém disse, se o Marx fosse vivo, hoje não escrevia o capital, escrevia a dívida. Porque nós estamos a funcionar com a dívida como se fosse rendimento e como se fosse capital. Ora, o problema que os dirigentes do Partido Comunista se recusam a reconhecer no discurso público, não no discurso pessoal, o problema é que onde não houver capital não há emprego. Isto é, os desempregados podem querer trabalhar e não têm onde. E não têm onde porquê? Porque o capital não criou as empresas onde esses desempregados se pudessem tornar empregados. Dir-se-á, não, mas o capital só tem receitas porque explora os trabalhadores. Não, o capital tem receitas porque
organiza uma cadeia de produção que inclui trabalhadores, mas inclui edifícios, equipamentos, financiamento e, com essa combinação de fatores, obtém um produto que coloca no mercado. O capital é o que resulta da diferença entre receitas e custos. E, portanto, há os custos da produção, há receitas de mercado, a diferença é o que permite ir acumulando ano após ano para que exista o capital que faz aparecer as empresas, os equipamentos e os postos de trabalho. Onde não houver capital, não há emprego. Se não houver emprego, o capital não se reproduz. Não, o capital desloca-se para outras regiões. É muito importante explicar isso, Joaquim. É muito importante explicar isso. Tem que explicar o quê? Essa questão as pessoas não percebem que o capital não extingue, sai daqui para outros sítios, onde ele é mais facilmente rentabilizado. Não percebem, mas percebem perfeitamente. Porque é que há imigração de trabalhadores? Porque no sítio onde estão não encontram emprego com qualidade equivalente à que podem encontrar se imigrarem. O capital também imigra. Se não tiver rentabilidade num sítio, vai procurar a rentabilidade noutro sítio. O erro que se cometeu com essa ideia de que há o grande capital, portanto, temos que fazer a nacionalização desse grande capital, é que a seguir gastaram esse grande capital e não aconteceu nada em termos de crescimento da economia. E porquê? Porque não é a apropriação pelo Estado desse capital que vai reproduzir o capital. Pelo contrário, o que se verificou é que essas empresas nacionalizadas rapidamente tiveram de ser privatizadas porque só constituíam despesa e não geração de rendimento. Portanto, não há, se é verdade que não há emprego se não houver capital, então compreende-se que quando o Partido Comunista tiver destruído o grande capital, a única coisa com que fica é o grande Estado. E o tal grande Estado, quando recebeu esse grande capital por nacionalização, não soube o que fazer com ele. E não soube aqui em Portugal, como não soube na União Soviética. Portanto, andamos sempre à roda à procura de encontrar a galinha que tem o ovo, mas esquecemos de perguntar como é que se alimenta a galinha para ter o ovo. Ora, o alimentar a galinha, isto é, alimentar a economia, significa necessariamente promover a acumulação de capital para que possa haver crescimento económico. Se só houver distribuição, não há crescimento. Portanto, a frase que o Partido Comunista usa do grande capital é apenas a capa encarnada com que o toureiro distrai o touro. Mas não tem mais outro significado que não seja esse. É para um espetáculo tauromaquia, não é para desenvolver uma economia. Jorge, qual é o teu take sobre isto? Que eu ainda tenho mais duas questões para colocar sobre esta. Eu talvez fosse um bocadinho mais básico para menos sofisticado que o Joaquim para explicar o tema do capital às pessoas. Toda a gente percebe numa aldeia quem é o tipo mais rico da aldeia. Em geral, é o tipo que tem rendimentos e não gasta nada. Portanto, o tipo que não gasta nada, que é o forreta da aldeia, é o tipo que tem mais capital. Porquê? Porque ele vai acumulando o rendimento que não consumiu. Mas a pergunta que depois se faz a seguir é: e o que é que esse tipo faz ao dinheiro? Esse tipo pega no dinheiro e deposita num banco. E o que é que o banco faz a seguir? O banco pega no capital desse tal rico e empresta à sociedade. Ou seja, o que é capital para um passou a ser dívida de outro. E por isso é quando a esquerda dizia
não pagando a dívida, esquecia-se que não estava a pagar às pessoas que tinham acumulado depósitos nos bancos e que tinham comprado a dívida que lhes foi oferecida. Uma das hipóteses, e isso é o que acontece, essas pessoas têm dinheiro, aplicam muitas vezes nas obrigações do Estado. E o que é que as obrigações do Estado? É a dívida que o Estado contraiu perante a própria sociedade. E porquê é que é uma mistificação esta ideia da esquerda se vocês repararem, a esquerda, principalmente o Partido Comunista, fala sempre nas pequenas e nas médias empresas. E o mais paradoxal é que nas pequenas e médias empresas é onde o capital até está mais concentrado, está numa ou duas pessoas. Mas quando o Partido Comunista fala em grandes empresas, tem que se relembrar que as grandes empresas só existem porque há pequenos aforradores, pequenos forretas da aldeia que pouparam e depois põem o dinheiro nas ações da empresa A, B, C ou D. Portanto, o grande capital é um comportamento da sociedade que decidiu uma parte dela não consumir o seu rendimento e fez aquilo que é normal, que foi a tal poupança. Portanto, quando se diz vamos tributar o grande capital, temos que nos lembrar que estamos a tributar a poupança acumulada de um país. E é natural que haja pessoas que tenham acumulado capital porque fizeram esse trabalho ao longo da vida, que foi acumular capital, mas não nos podemos esquecer é que numa sociedade pujante economicamente, a pior coisa que há para o trabalhador é não haver capital para posto de trabalho. Pois. Ou seja, nós estamos a fazer aqui o programa e antes do Camilo ter capital para investir nos equipamentos, o programa tinha muito menos qualidade. Não por causa de mim e do Joaquim, porque nós tivemos sempre a mesma qualidade. É verdade, é verdade. Mas quando nós olhamos para os equipamentos que hoje o Camilo utiliza, então o que é que aconteceu? O Camilo foi buscar capital para investir numa atividade e melhorar essa atividade. Ora, os trabalhadores têm que perceber uma coisa muito importante. E porquê é que o capital é importante para as empresas? Porque se a empresa estiver endividada, então grande parte do negócio é desenhado para pagar a dívida. Não é desenhado para a empresa crescer e para dar mais rendimento, porque não consegue, tem que pagar aquilo que pediu emprestado. Portanto, nós temos que, de uma forma, diria, mais simples, desmistificar esta ideia de capital e dívida. O que é capital para a pessoa da aldeia é dívida para a empresa. E, portanto, a empresa precisa de alguém que faça esse entesouramento, que faça essa poupança, porque se não o fizer, a empresa não tem ela própria recursos para investir na atividade. E a pergunta é, mas os recursos têm que ser todos bancários? Não, podem ser pessoas que querem arriscar o seu dinheiro. Emissão de obrigações no mercado de capitais, por exemplo. Não é? Umas obrigações. Para não complicar muito, ou seja, no fundo, nós temos sempre a olhar para a lógica de crédito à habitação, que é uma pessoa que compra uma casa totalmente endividada, quando acaba de pagar, ela o que fez foi criou capital para ela. Porquê? Porque lentamente foi tirando do seu rendimento e foi pagando a sua dívida. Chega ao fim da vida e pergunta-se qual é o seu capital. É a casa. Então ela é resultante do capital, é resultante do quê? Do que poupou. Não há grande alternativa a isto. Agora pergunta-se, mas quer-se tributar o quê? Quer-se tributar o rendimento do capital? É porque as pessoas são tributadas no rendimento. É importante as pessoas perceberem a dificuldade que às vezes é explicar coisas de forma simples. A pessoa tem um rendimento, é tributada por esse rendimento. A seguir poupa e quando lhe pagam essa poupança, volta a ser tributado. Certo? E se por acaso distribuir
essa poupança e os filhos gastarem, ainda pagam através do IVA. Portanto, É vocês verdade. estão a ver o que é uma sociedade asfixiada fiscalmente. E por isso é que as empresas, quando às vezes perguntam porquê é que as empresas têm muita dívida não têm, e têm pouco capital? Primeiro, porque o contrato social dentro da empresa levou a que grande parte fosse para a não formação de capital. Teve-se pagar mais salários, mais rigidez do que a empresa conseguia. Por diversas razões, por regulação do mercado de trabalho, por tributação de segurança social, o que se quiser. E depois, o empresário faz a seguinte pergunta: mas porquê é que eu estou a pôr mais capital se eu depois vou ser mais tributado? Então ele prefere ter dívida, porque a dívida sai mais barata, a dívida não é tributada da mesma forma. E, portanto, nós temos aqui um problema na sociedade que é não acreditamos que as sociedades que têm soberania, como as pessoas individualmente, são aquelas que têm capital, ou seja, acumularam mais bens do que dívidas. E, portanto, um tipo que está sempre endividado é um tipo estressado, não sabe como é que há de resolver o seu problema, e nós vamos ter muitos portugueses nessas condições, não porque eles próprios tenham refletido e gostariam de estar nessas condições, mas que lhes foi prometido pela classe política que era possível ter tudo. Ter saúde, ter educação, ter férias, ter consumir o que se quiser, ter a sua casa. Mas a pergunta é, mas e fez capital para isso tudo? Não, foi-se pedir ao exterior. E a pergunta é, mas onde é que vem esse capital? Esse capital foram os bancos que pediram ao exterior para emprestar aos portugueses. No crédito à habitação, às empresas, e portanto as pessoas têm que entender que quando nós estamos a falar de dívida, estamos a falar de poupança de alguém em algum país. E é por isso que os alemães, quando se discute as dívidas do Sul, eles sabem sempre que parte dessas dívidas são poupanças dos alemães. E quando o Sul não quer pagar, não vai pagar aos alemães. E é Mas isso Jorge, que deixa-me só fazer um bocado, pedir às pessoas para utilizarem um bocado a memória. Eu não sei se recordam, mas quando a Troika cá estava, numa certa altura, todos os partidos da extrema-esquerda e do PS começaram a sugerir não pagar a dívida. E eu um dia comecei a perguntar, então, mas espera aí, a malta do PCP e do Bloco de Esquerda que pede para não se pagar a dívida já pensou duas vezes. É que se tiverem certificados de aforro, o Estado vai deixar de pagar. Bom, e recordo-me que houve uma série de pessoas que começaram a chamar a atenção para esta ideia e de repente o Bloco apareceu sempre com uma história que era não, mas estes vamos poupar, vamos cortar aos outros. É isto que é preciso perceber. Não se iludam. Deixa-me só contar uma história para as pessoas perceberem. Um candidato presidencial um dia pediu para falar comigo porque ele não entendia muito sobre estas questões do capital. E eu fui falar com ele e tentei explicar que a nossa sociedade vivia como vive porque nos endividamos excessivamente com o exterior. E depois eu estava a tentar explicar, não era uma pessoa que tinha formação em economia, mas que, pronto, uma pessoa bem intencionada e com um espírito cívico que eu admiro, mas que não conhecia os temas, e por isso também pediu-me a falar, e eu falei com essa pessoa. E depois, às tantas, a maneira de eu explicar foi, eu vou-lhe dar um exemplo. Quando a esquerda diz não pagar a dívida, houve um fundo de pensões de um país de leste, de professores, que investiu em dívida emitida por uma empresa pública portuguesa. Ora bem. E o que eu disse, olha, imagino que essa empresa pública portuguesa decidir não pagar. Se essa empresa pública decidir não pagar, deixa de ser possível os pensionistas, que eram os professores nesse país de leste, receberem o dinheiro, é cortar as pensões. Ora bem. São fundos de pensões. Que são fundos de pensões. Ao fazermos e ele, não percebi como é que é explicar. Eu disse, é fácil. Essa empresa emitiu dívida e um fundo de pensões de forma, eu diria até de alto risco, decidiu pôr quase todo o dinheiro desse fundo de pensões na empresa pública portuguesa. E na altura, aquilo era comum dizer-se, não pagamos.
Não pagamos, mas vocês têm noção de não pagar a quem? Umas vezes é porque esta dívida hoje, isto se fosse há uns anos, o Joaquim sabe muito melhor de história do que eu, isto se fosse há uns anos, isto daria guerra entre países quando um país dissesse que não queria pagar uma dívida externa. Claro. Hoje nós temos um veículo que amortiza isto tudo, amortece isto tudo, que é o BCE, porque o BCE vai comprando parte desta dívida que o Estado vai fazendo. Se há uma vez o Estado não pagar, não paga ao BCE, e portanto que é uma coisa mais difusa. Não vamos entrar por Estamos acima da hora. As pessoas perceberem. Tens que concluir. Estamos acima Não, da já hora. concluí, só queria dar esse exemplo. Sim, eu queria sugerir como tema da literacia financeira da próxima semana explicar uma coisa aqui ao Rafael Ferreira. O Rafael Ferreira é um rapaz muito à esquerda mesmo, que é para não dizer outras coisas, que sistematicamente vem aqui mandar umas bocas. E isto que ele escreveu aqui, que é, não é possível ter tudo, porque em Portugal os salários são muito altos. Ó Rafael, eu tenho a certeza que sei que você sabe e que isto foi uma burrada que você escreveu. Mas como eu sei que há muitas pessoas como você que não sabem, ao contrário de si, não sabem, eu vou propor ao Jorge e ao Joaquim discutirmos isto na próxima semana. Por acaso até já tratámos do assunto, mas vamos tratar outra vez, que é para esclarecer pessoas como você. Quero também agradecer ao Alberto Tavares, que de Santa Maria da Feira já nos ofereceu umas fogaças, disse que pela aula de hoje todos merecíamos uma fogaça. Portanto, quando um dia formos fazer o programa, descentralizarmos o programa de Lisboa, vou propor a Santa Maria da Feira para o Alberto Tavares nos poder oferecer umas fogaças. Aliás, eu devo dizer que adoro fogaças. Um comentário também para o Mário Lopes, que pôs aqui várias coisas. Um deles foi o conceito de poupança, muito bem explicado às pessoas. E eu tenho que dizer que gosto muito de ler aquilo que o Mário Lopes escreve. E o Mário Lopes, uma das coisas que disse foi: o Instituto Mais Liberdade foi criado para fazer literacia financeira, ajudar os portugueses na literacia financeira. Mário, ainda bem. Nós, aqui no programa, temos tentado fazer isto praticamente desde o início do programa. E já percebi que esta questão para os 15 minutos finais guardarmos um tema de literacia financeira, neste momento é uma aposta ganhadora. Bom, para o final, quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim, dizer que na próxima semana nos encontraremos aqui. Lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e também lembrar que este programa tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Quanto a Vossas Excelências, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Além de fazerem partilha, porque é muito importante partilharmos tudo isto, é pedir para colocarem um gosto, e já sabe porquê, não é? Porque aquilo que você ouve aqui neste canal não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, pessoal, Jorge, Joaquim. Obrigado a vocês, e quanto a mim, voltarei amanhã às 8 da manhã com a Cor do Dinheiro. Com licença.